Olá a todos, aqui a gente tem a TBI da Titan UFAM 160 desmontado. O que a gente vai usar, né? Nesse caso vai ser adaptado em uma POP 110, não só para o aumento do diâmetro, mas também para mudança do sensor TPS. No caso, o condutor, né, o coletor, vai embora, não vai ser usado nesse caso. A junta também vai com ele. Isso aqui são os dois parafusos do bico. Isso aqui os dois parafusos que prendem a TBI. A junta, né? O O-ring que vai entre o corpo de borboleta e a admissão. Aqui pela referência, né? Dá para confirmar a medida, o diâmetro dele é uma TBI de 26 milímetros. Aqui tem um parafuso do batente do acelerador. Aqui na parte de cima tem um atuador de marcha lenta, tem o O-ring dele, os três parafusos e o atuador. Esse furo vai lá pro corpo antes, né, no caminho que o ar vai, antes da restrição, que é a borboleta. Acho que dá pra ver, ó. Ele entra aqui, no caso aqui, quando essa válvula abre, vem ar para cá, esse ar vem por aqui e sai depois da borboleta. É por meio desse que você permite a entrada de ar para que o motor tenha força, tanto para, né, segurar quando você solte um pouco a mão da embreagem. Uma moto, então, no caso a 160, que diferente da Start não tem esse atuador, ela tem mais força para segurar a marcha lenta. Então, assim, em dias mais frios, ao colocar para pegar, quando você solta a embreagem e está numa ladeira, por exemplo, e não acelera, ele consegue mandar mais ar para que com isso a moto tenha mais força e mantenha aquele regime de marcha lenta. Se não tivesse esse sensor, você deixaria a borboleta um pouco mais aberta e controlaria essa força pelo ponto de ignição. Se o ponto de ignição estaria adiantado ou um pouco mais atrasado. Com isso, você sempre teria essa entrada de ar e sempre estaria desperdiçando esse ar se não tivesse esse atuador, que é no caso da Start, da POP, que não tem esse atuador. No caso, como ele tem, acho que dá para ver ali, 4 fios, ele é um motor de passo. Como eu vou usar uma Fueltech, ela controla motores de passo assim, mas só em versões superiores à que eu vou usar, que é uma 450. Nesse caso, eu vou fabricar uma tampa para colocar aqui. Foi feita em impressão 3D. Essa aqui é a parte que fica na mesa, né? Na mesa de impressão, ela é mais caraquenta. A parte um pouco mais lisa que ainda teve lixamento, ela vem aqui. Vai ter o anel O-ring, né? Pronto. Ela tem que ter, nesse caso ela está um pouco pequena, estou fazendo a segunda um pouquinho mais alta. Ela tem que ter exatamente a altura desse esbarro, desse guia, que é para que o parafuso não aperte ela, só encoste, né? É tanto que esse parafuso vem muito apertado. Aqui eu tenho, né, o sensor triplo, que é a posição do acelerador. Dá para ver que vai mexer, ó. Aqui eu tenho um furo que vai lá dentro do coletor. Tá vendo? Que vai a temperatura do ar. No caso, esse tubo um pouco maior. E por esse furinho aqui eu tenho a medição de pressão no coletor. Essa pressão tem que ser entre a borboleta, né, a moedinha que tem aqui dentro, e o motor. Então eu coloco aqui. Pode ver que sai uma pontinha por onde eu vou medir a temperatura do ar. Aquele sensor
aqui, pode ver que ele vai girar, tá vendo a posição que ele tá? Ele mede a posição do acelerador e esse sensor mede a pressão. Por que medir a pressão é importante? Porque dependendo da carga, a mesma porcentagem de acelerador faz com que entre uma quantidade diferente de ar. Por exemplo, se eu estiver acelerando metade, 50%, estiver numa subida, eu vou ter uma pressão de coletor mais alta. Por quê? Porque eu tenho muita carga e o motor, né, tá querendo subir e não está conseguindo. Se for numa descida, o motor quer andar e a borboleta é uma restrição. Então, vai ter uma pressão menor aqui dentro, vai ter mais vácuo, porque o motor quer acelerar e como ela está funcionando com uma restrição, a pressão daqui cai. Exatamente como se eu puxasse uma seringa, que no caso é o pistão, e tampasse o bico dela, né? Eu gero uma pressão negativa. Negativa assim, né? Menor do que a atmosférica. Aqui eu tenho a temperatura do ar. Sabemos que quando o ar está mais quente ou mais frio, muda a densidade dele e muda a quantidade de moléculas. É importante para calcular a quantidade certinha de combustível. Basicamente é isso. Como eu vou retirar o atuador de marcha lenta, eu vou ter que mexer no batente do acelerador, para que eu permita uma entrada de ar um pouco maior. Hoje está completamente fechado, para que eu consiga ter uma marcha lenta controlada por ponto. Então eu vou ter que mexer aqui. Basicamente é isso. Os O-rings de vedação, do coletor, do triple sensor, né, do MAP híbrido e do atuador. Eu ainda vou usar esse O-ring, só que ele vai ter uma tampa. Os 2 parafusos do MAP, os 3 parafusos do atuador. Basicamente é assim que funciona a TBI da Titan 160 que vai ser colocada na polpa.